Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre as limitações mais comuns encontradas nos estudos científicos envolvendo a medicina tradicional chinesa e demais práticas integrativas em saúde, né? Por que limitações, gente? Todo e qualquer estudo tem limitações. Nenhum estudo é completamente perfeito. Tudo vai depender da pergunta de pesquisa que é feita, da abordagem terapêutica que é oferecida para aquele grupo de pacientes. E com as práticas integrativas, isso não é diferente, né? Então eu vou comentar com vocês sobre as principais limitações, as principais dificuldades que são encontradas pelos pesquisadores em geral, ainda que eles sejam pesquisadores muito experientes, muito cuidadosos, eles cometem sim alguns erros, mas não, na verdade não são erros, né? Eles entregam os estudos com algumas falhas que são previstas, né, naquela abordagem que vai ser adotada no estudo, tá? Primeira coisa que eu quero comentar com vocês: toda prática integrativa ela envolve o ser humano como um todo, ela olha aquele indivíduo como um todo, né? Então já começa por aí. Cada indivíduo a ser tratado, para que a intervenção seja realmente eficaz, é interessante que ele seja tratado de forma única, individual. Então, por exemplo, se eu vou trazer isso para o universo da acupuntura ou da auriculoterapia, né, que é o que eu comento mais aqui, eu vou usar com a pessoa A, eu vou usar uma combinação de 10 pontos, 15 pontos, 8 pontos, enfim, eu vou ali fazer uma combinação de pontos baseado no diagnóstico que eu formei, né, para aquela pessoa. Então, eu olhei a queixa principal da pessoa, vou avaliá-la, né, vou avaliar pulso, vou avaliar língua, vou fazer uma anamnese completa e a partir daquela conclusão que eu chegar, ao longo até das semanas, né, eu vou construir o meu tratamento. E com a paciente B, com a paciente C, vai ser diferente, ainda que elas tenham as mesmas queixas, tá? Então, vamos supor que eu tenha 3 pacientes lá no consultório tentando tratar fogachos da menopausa, né? Ou enxaqueca, ou fibromialgia, enfim. Tem como amenizar esses desconfortos com a acupuntura? Tem, claro que tem. Mas eu não necessariamente vou oferecer o mesmo tratamento de forma idêntica. E aí, para o campo da ciência, quando você vai validar um protocolo de tratamento, isso já é uma limitação, porque se deu certo para o indivíduo A, ele tem que dar certo para o indivíduo B e tem que dar certo para o indivíduo C. Né? É como se eu estivesse testando um medicamento. Se a dipirona baixou a febre da pessoa A, ela tem que baixar a febre da pessoa B e tem que baixar a febre da pessoa C. E esse estudo, esse resultado tem que ser replicado para diferentes gêneros, diferentes idades, diferentes etnias, né? Isso, para que eu possa falar que realmente tem validade esse tratamento, medicamentoso no caso que eu falei, tem que servir para o mundo todo, né? Quanto maior o meu grupo experimental, mais válido, mais validado vai ser aquele resultado. Quando a gente fala de práticas integrativas, é humanamente impossível repetir o mesmo protocolo de tratamento para todo mundo, tá? Ainda que as pessoas tenham as mesmas queixas, porque as causas dessas queixas podem ser diferentes. Então, aí é a primeira limitação, tá? O que é o ideal na minha opinião, né? Na minha opinião, é ideal que se estudem pessoas com as mesmas queixas, então vamos trabalhar com enxaqueca, tá bom, vamos trabalhar com enxaqueca. E aí, a partir dessas pessoas que sofrem de enxaqueca, a gente faz análise de subgrupo. A gente vê a causa de cada enxaqueca e aí sim oferece um protocolo de tratamento voltado para aquelas causas. Se é uma enxaqueca por conta do aumento do yang do fígado, trata as pessoas com esses pontos. É uma enxaqueca por conta de deficiência do yin do rim, trata com esses pontos. E aí a gente consegue fazer uma comparação um pouco mais leal, né? Porque é óbvio que se as causas forem diferentes, os resultados também serão diferentes. E aí eu perco força do resultado, né? Não adianta eu oferecer um mesmo tratamento para pessoas que, ainda que tenham manifestações clínicas semelhantes, tenham causas diferentes, né? Então, aí já vai uma limitação. Cada estudo tem que tomar cuidado com aquilo que se está avaliando, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é a intervenção ser oferecida para a pessoa e ela já,
pelo fato de receber aquela intervenção, receber aquele agulhamento ou as sementinhas na orelha, ela já começar a melhorar por conta de simplesmente receber um cuidado, tá? É como se aquela pessoa, ao tomar uma medicação, recebesse uma pílula de farinha, uma pílula de açúcar e aquilo surtisse algum efeito que a gente chama de efeito placebo, né? A pessoa começa a desenvolver um sinal de melhora, mas na verdade é porque ela acredita naquela melhora e ela de fato relata uma diminuição da dor, enfim, seja lá qual for o sintoma esperado. Quando a gente fala de medicação, eu consigo avaliar isso oferecendo um medicamento contendo o princípio ativo avaliado e um medicamento contendo farinha, né? Aí eu consigo separar bem as respostas do grupo que de fato tomaram aquele princípio ativo e os que de fato não tomaram. Agora, com a acupuntura, eu não consigo separar o grupo que recebeu agulhamento do que não recebeu agulhamento. Quem está recebendo agulha, né, quem está estimulado, recebendo a estimulação com agulhas, sabe, obviamente, que está recebendo aquela intervenção terapêutica, né? O que pode ser feito é você elaborar uma combinação de pontos que não tem a ver, que não seriam usados para aquele tratamento, tá? Então eu posso ali colocar pontos neutros, pontos que não são indicados para os casos de tratamento de enxaqueca ou qualquer outra queixa que eu esteja avaliando, né? Essa é uma alternativa boa, na minha opinião, porque aí todo mundo recebe a mesma intervenção, né? O número lá de pontos, mas os pontos com ações energéticas diferentes, tá? Ainda assim, a pessoa pode ser beneficiada de alguma forma, porque ao inserir uma agulha, você vai acabar estimulando ali algum meridiano, tá? Então, a pessoa não fica totalmente isenta de qualquer efeito da acupuntura, mas, obviamente, ela não vai receber o resultado de um tratamento proveniente de uma combinação de pontos que foi estrategicamente pensada para ela, né? Então, é esperado sim que haja uma diferença, se o tratamento for eficaz, que haja uma diferença entre os grupos, né? O grupo que recebeu o tratamento correto e o tratamento controle, né? O grupo controle. Outra coisa que pode acontecer também é da pessoa só receber, por exemplo, quando a gente fala de auriculoterapia, tem pessoas que recebem sementinhas e tem pessoas que só recebem um micropor, sem semente alguma na orelha, mas isso para mim é totalmente invalidado, né? Não tem força nenhuma, porque é óbvio que a pessoa vai palpar a orelha dela, ela vai saber que não tem nenhum material ali para estimular os pontos, né? Mas eu já vi trabalho fazendo assim, né? Usando essa estratégia, que na minha visão não é uma estratégia eficiente, é uma estratégia que valida alguma coisa, né? E a pessoa vai perceber facilmente que ela não recebeu o tratamento. E também, uma outra limitação que é comum é o aplicador, o agente que está oferecendo a terapia. O ideal é que ele também não saiba, que ele desconheça os indivíduos que estão recebendo tratamento e os que não estão recebendo. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma medicação, a pessoa que oferece o comprimido para o grupo controle, que vai receber pílula de farinha, e o grupo tratado, que vai receber o medicamento em experimentação, essa pessoa que oferece, teoricamente, ela não deve conhecer o que tem ali naquele comprimido, para que ela também não induza o resultado, tá? Porque às vezes, num simples olhar, um trejeito, alguma coisa, a pessoa pode induzir, né, a outra que está recebendo, que ela... Ah, não, você está fazendo o tratamento, você não está fazendo o tratamento, recebendo o tratamento adequado. Então, o ideal é que a análise seja duplo cega, né? A pessoa que está recebendo a intervenção não sabe que tipo de intervenção que ela está recebendo e a pessoa que está aplicando, oferecendo aquele tratamento também não sabe, né? Isso para acupuntura é impossível, né? A menos que a gente treine alguns indivíduos para agulhar, né? E essas pessoas desconheçam por completo pontos de acupuntura, mas ainda assim fica difícil de você fazer um agulhamento adequado, achar o ponto correto, porque os pontos têm variações anatômicas, então é essencial que o acupunturista aplique essa intervenção, né? Que essa intervenção seja aplicada por um acupunturista experiente. E o acupunturista, ele vai saber
né, para que vai servir aquela combinação, se aquele ponto que ele está usando é um ponto de acupuntura, ou se é um ponto neutro, ou se é um ponto que simplesmente não é um ponto de acupuntura. Então, isso inviabiliza essa análise duplo cega, né? Então, é só para vocês terem ideia, né, de que os estudos, eles sofrem, sim, limitações. Na nossa cultura aqui no Brasil, nós não temos o hábito de tratar grandes números de pessoas com técnicas da medicina tradicional chinesa. Então, o número de pessoas tende a ser reduzido, não só no Brasil, como em todo o Ocidente, né? Então, é muito mais comum nós encontrarmos estudos científicos na China e em outros países do Extremo Oriente. Então, os estudos estão mais localizados lá, nos ambulatórios de lá, nos hospitais de lá. Então, ainda há muitas regiões do mundo com limitações por conta de número mesmo de observação. E isso significa o quê? Que a gente não deve continuar estudando, né, essas intervenções e ver o quanto que elas têm relevância científica, o quanto que elas têm de eficácia. Claro que não, a gente deve sim continuar observando e registrando toda e qualquer melhora ou fracasso da técnica. O que eu defendo é que existam publicações de estudos de caso ou séries de casos, né, quando você agrupa ali um grupo pequeno de pessoas e relate detalhe por detalhe como que foi a evolução daquela pessoa, daquele grupo de indivíduos. Então, a primeira consulta, o que aquela pessoa apresentou, como que estava a língua dela, tira uma foto da língua, descreva o estado do pulso daquela pessoa, qual a queixa principal, qual a combinação de pontos utilizada e por quê. E aí, semana por semana, sessão por sessão, que se mostre a evolução dessa pessoa. Por exemplo, se você está estudando se a acupuntura é eficaz para tratar dermatite, então você vai observando aquela pessoa submetida ao tratamento, semana a semana, se a pele dela está melhorando, como que está melhorando, tire fotos, né, do segmento ali da pele do paciente, e assim a gente consegue validar um pouco mais, de uma forma mais detalhada, mais apurada, e é perfeitamente possível fazer publicações dessa natureza, tá? Os estudos científicos são variados, existem uma série de tipos de estudos científicos e um não invalida o outro, tá? Eles se sobrepõem, eles se somam. Cada desenho experimental vai ser direcionado para um tipo de pergunta científica específica, tá? Então eu reforço aqui a necessidade de se estudar práticas integrativas e complementares como um todo. São técnicas que minimizam muito os custos com saúde, né? Então a gente precisa, assim, cada vez mais se apropriar sobre os benefícios que essas técnicas terapêuticas oferecem para as pessoas, para que a gente se sinta cada vez mais seguro de aplicá-las, tá bom? É isso aí, gente. Aceito sugestões de vocês, qualquer coisa eu tô aqui à disposição. Um beijo!